batismo renasci na luz do Senhor. Este é o nosso encontro virtual. A primeira questão que eu coloco, que é um desafio neste mundo, tornar-se um discípulo de Jesus. Por quê, padre? É um desafio. O mundo oferece diversas possibilidades de encontro com outras coisas que às vezes pode nos parecer mais interessante do que seguir a Jesus Cristo. E aqui está o grande desafio nosso neste século XXI, como de todos os séculos, seguir a este homem que deu a vida por nós, que nos resgatou do pecado e nos deu a graça de ser filhos de Deus. Então, o que é ser discípulo de Jesus? Seguir os seus ensinamentos. Então, este é o objetivo da nossa missão aqui neste mundo. Seguir Jesus e tornar-se cada dia mais discípulo. Padre, quando que começa esse segmento? Começa já no batismo. O batismo já é a porta, já é o pontapé, assim melhor dizendo, para seguir a Jesus. Mas não basta só o batismo, porque às vezes nós somos batizados na fé dos nossos pais e padrinhos, porque fomos crianças, quem foi batizado quando criança. Mas ali já é um presente que nós recebemos dos nossos pais e padrinhos. Ser de Jesus. Agora, a caminhada neste mundo está o grande desafio. Então, só batizar não é a solução, mas permanecer vivendo na graça do batismo. Isso serve para mim, para você, para cada um que se diz cristão. Então, é um desafio. É fácil? Não é. Mas temos a presença de Jesus ressuscitado no nosso meio. Então, lembre-se disso, que você precisa cada dia mais crescer no seguimento de Jesus. E agora você como pai, como mãe, você como madrinha, como padrinho, tem uma responsabilidade maior. Porque essa criança é um instrumento, é uma filha de Deus. E estão confiando Deus a vocês a educação para ser um bom cristão neste mundo. Então, um texto de apoio para nós hoje. Cada ser humano é único, insubstituível, ou seja, ninguém consegue substituir um outro neste mundo. Eu sou diferente de você, você é diferente da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, mas é um ser único que Deus enviou a este mundo. Então, somos pensados e amados por Deus. E assim devemos ser vistos e acolhidos pelos outros. Podemos possuir coisas e delas dispor a nosso bel prazer, usando-as, subordinando-as a nossos interesses, trocando-as com as pessoas, mas não podemos fazer o mesmo com as pessoas. A pessoa deve ser aceita com sua história própria, com seus sentimentos e sua maneira de ser. E o nome que nós recebemos exprime a identidade da pessoa a ser reconhecida pelos outros, chamada e colocar-se a serviço de todos e reconhecida por Deus. Então, o nome já diz muito do nosso chamado. Por isso que os pais devem escolher bons nomes para os seus filhos, nomes cristãos. Né? O nome ele é escrito no livro da vida de Deus. Deus nos chama não como nós chamamos um animal, um gatinho, um cachorro. Não. Deus nos chama pelo nome. E já no batismo, o nome exprime a nossa dignidade de cristão.
Como é triste quando se diz assim, tal fulano tem um nome sujo, seja lá no SPC, não sei o quê, no Serasa, ou aí sujo na praça, né? Então, cuidado com o nosso nome, cuidado com o seu nome, porque ele revela que você é um filho de Deus, que você agora batizado não pertence só a si, você é uma pessoa de corpo, de alma e de espírito. A gente troca as coisas do mundo, a gente troca objetos, mas com as pessoas nós não podemos fazer isto, né? As pessoas não são coisas, não são objetos do nosso bel prazer. Ela é um ser, ela tem uma essência, ela é um filho, uma filha de Deus. Então, o batismo nos torna ainda mais dignos como pessoa, porque nos assemelha a Jesus Cristo, que é Deus. Então, este é o texto de apoio para o nosso batismo. Cuidar bem do nosso nome, do nome que você escolheu, e preservar este nome na dignidade que é escrito no livro da vida de Deus. Então, a pessoa, a criança que você vai batizar, se tornará uma pessoa cristã, filho, filha de Deus. Então, o batismo. O que precisamos saber do batismo? Então, aqui está a estrutura do nosso curso. Quais são os temas que iremos ver? A estrutura da igreja católica, porque vocês estão batizando seus filhos, não é na igreja, sei lá onde, é a igreja católica. Então, vai conhecer um pouco a nossa igreja, que é o encontro de hoje. Depois teremos um encontro sobre o mundo sacramental da igreja, ou seja, os sacramentos, que é o coração da igreja. Então, a gente vai meditar um pouco, rever aqui no próximo encontro os sacramentos da igreja. Depois, um outro encontro sobre o batismo na igreja católica. Como a igreja compreende o batismo? Então, vamos ver também isso. E, por fim, no último dia, a celebração do batismo. O que vai acontecer no dia do batismo? Quais são os ritos, os símbolos, os gestos? E também nós iremos ver algumas recomendações práticas. Então, esta aqui é a estrutura do nosso encontro. Estes são os temas que iremos ver durante este curso que está marcado para este mês. O primeiro tema a ser abordado aqui por mim, como eu já disse anteriormente, é a estrutura da Igreja Católica. Então, é bom conhecer um pouco a igreja em que você está trazendo o seu filho para ser batizado, para não acontecer que depois, eu arrependi de batizar o meu filho na igreja católica, aí vai querer batizar nas outras igrejas aí. Então, a gente vai conhecer um pouco e amar também. A igreja católica não foi fundada por um bispo, um papa, ou um ser iluminado. Foi o próprio Jesus que instituiu a igreja para levar a salvação, que ele conquistou com seu sangue, a todos os homens de todos os tempos e lugares, até ele voltar e entregar a Deus a obra começada. Então, quem que fundou, quem que instituiu a Igreja Católica? Foi um bispo? Foi um papa? Foi sei lá, um anjo, um ser iluminado e disse, olha, agora eu vou construir a Igreja Católica? Não. Foi o próprio Jesus Cristo que instituiu essa igreja. Para quê? Para fazer coisas más? Para levar à condenação?
Não, para levar a salvação a todos os povos. Essa salvação que ele conquistou com seu sangue derramado na cruz. Esse sangue de Cristo Redentor são para todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, os de hoje e os do futuramente. Até quando ele voltar uma segunda vez e completar esta obra começada por ele. Então, Cristo veio ao mundo, desceu como um homem, viveu como um homem, homem no sentido de ser humano, e ele escolheu alguns membros, os 12 apóstolos, para entregar e começar a igreja dele. Dentre estes, escolheu Pedro, que é o Papa, e hoje o sucessor é o Francisco. Então, qual que é a missão da igreja primeira? É levar a salvação a todos os homens do mundo inteiro. A salvação começa quando? Começa na graça do batismo. O batismo é necessário para a salvação. Então, enquanto estamos neste mundo, a igreja peregrina, ela aguarda a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus vier, e ele prometeu que virá uma segunda vez, não sabemos nem o dia nem a hora, ele vai completar a obra de salvação. E vai entregar a Deus Pai aquilo que ele começou. Então, a igreja é de Cristo. Não é de fulano, tal, não. Quem está na frente são os líderes, chamados a levar, a governar essa igreja pelo mundo até a volta de Cristo. E quando que a igreja, se tornou manifesta pelo mundo? Ou seja, ela se tornou pública. Foi no evento de Pentecostes. Pela efusão do Espírito Santo, a igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação dos mistérios. Agora é o tempo da igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia de sua igreja até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. É o Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse. Em Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo, vocês devem conhecer, o evento na qual Jesus, depois da sua ressurreição, durante 40 dias, apareceu a várias testemunhas e os apóstolos estavam reunidos junto com Maria numa casa, fechados, e em oração desceu sobre eles o Espírito Santo, com as línguas de fogo. E ali eles começaram a falar as diversas línguas. Então, este falar diversas línguas, os que estavam de fora compreendiam que eles estavam falando. Então, foi o momento que a igreja se espalhou pelo mundo. Os apóstolos que estavam com medo por causa dos perseguidores tornaram-se homens corajosos, a ponto de dar até a própria vida pela igreja e pelo Cristo. Então, é no evento de Pentecostes, nesta efusão do Espírito Santo, que a igreja espalhou pelo mundo através desses homens, e até hoje é o Espírito Santo que guia a igreja. Como explicar uma igreja que existe há mais de 2000 anos? Teve os seus erros, teve os seus pecados, mas não por elas em si mesma, mas por causa de quem a governava. Os erros são dos homens, mas a instituição é divina. E Jesus disse a Pedro, quando entregou a chave da igreja a ele, olha,
construirei sobre ti a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, é o Espírito Santo que guia a nossa igreja, que recorda a nossa igreja o que Jesus disse. Então, quando foi que a igreja se manifestou ao mundo? No evento de Pentecostes. E qual que é a missão da igreja? É uma missão política? É uma missão social? Não. A missão da igreja está aqui nesta frase de Jesus. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, a missão da igreja é sair em missão e ensinar aquilo que Jesus disse e batizar na Santíssima Trindade. Né? E a promessa de Jesus é verdadeira para nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Este mundo vai ter um fim? Não sabemos. Os sinais estão aí. Devemos estar preparados de rins cingidos e lâmpadas acesas. Ouvimos ontem, no dia de finados. Estejamos vigilantes para que quando o Senhor vir e nos chamar, o nosso fim particular, que todos nós vamos ter, estejamos preparados. E quando ele vier para julgar o mundo, estejamos também preparados. Então, a missão da igreja é preparar os novos filhos de Deus para seguir a Jesus Cristo. E quando começa essa preparação? No batismo. Mas só que a igreja sozinha não consegue. O que é a igreja? A igreja não é o padre, não é o papa, não é não. A igreja somos todos nós. Por isso que ela confia a educação destes novos filhos aos pais primeiramente, à família, e depois aos padrinhos e toda a comunidade. Então a missão da igreja conta com a ajuda de vocês. Vocês que estão próximos das crianças. Vocês que disseram sim a esta missão. Ser padrinho e madrinha também é uma missão. Ou seja, enfim, é missão minha, é missão dos pais, missão dos padrinhos, missão de toda a comunidade católica. E o que motivava essas pessoas a serem santas? Temos aqui algumas imagens, né? São Padre Pio, Madre Teresa, São João Paulo II, né? Santa Dulce dos Pobres. Por que essas pessoas foram santas? Né? Por quê? Por causa do amor a Cristo, a Deus e aos irmãos. Qual que são os dois maiores mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Esta é a nossa missão. E amar aqueles que ninguém amam é grande mérito ainda de santidade. Acolher aquelas pessoas que são excluídas também é um grande mérito de santidade. Então, isso que é o amor. Então, o que motivam, o que deve motivar um cristão neste mundo? É o amor. Jesus nos ensinou isto. Amar e servir. Uma palavra que vocês têm que gravar nos seus corações, né? Comprometimento. Tudo na vida requer um compromisso. Você, ao ser um empregado, você tem que ter um comprometimento no seu trabalho. Você que casou tem um comprometimento
com seu parceiro, sua parceira. E também agora você que está batizando esta criança, pais e padrinhos, também estão se comprometendo em ajudar essa pessoa a ser de Jesus Cristo. Então, o batismo só tem sentido quando comprometemos-nos totalmente com Deus, com a igreja e com o próximo. A vida nova que o cristão recebe no batismo ajuda a construir também um mundo novo, pois é o compromisso de viver como Jesus viveu. Então, resumindo aqui, qual que é o seu compromisso? Primeiro, este filho, esse afilhado que você está se preparando para batizar, é um compromisso com quem primeiro? Primeiro com Deus, porque esta criança é filho de Deus. Depois é um compromisso com a igreja. Está batizando essa criança na igreja. E depois é um compromisso com o próximo, que é o que Cristo nos pede para amar e acolher o próximo. Então, tudo isso se resume na palavra comprometimento. Você aceitou ser madrinha? Aceitou ser padrinho? Então, assuma o compromisso. Você aceitou querer batizar na fé católica pai e mãe? Assuma o compromisso. Não é abandonar, é acompanhar. É um compromisso com Deus, primeiramente. Se você falha no seu compromisso, está pecando gravemente. Então, compromisso com Deus, com a igreja e com o próximo. A nossa igreja, como eu já disse, tem mais de 2000 anos. E muitas pessoas fizeram esta história ser melhor e mais santa. Por exemplo, São Luís de França. Vocês conhecem um pouquinho da história de São Luís? Sabe quem foi São Luís? Ele é o padroeiro da nossa diocese. Ele é padroeiro aqui da paróquia São Luís. São Luís quem foi? Foi um rei da França. Ascendeu ao trono aos 12 anos de idade após a morte de seu pai. Olha só, com 12 anos, a responsabilidade, de São Luís. E governou até a sua morte França. Suas ações foram sempre inspiradas nos valores cristãos. Foi um rei muito justo e amado pelo seu povo. Durante seu reinado, foi um período de paz e prosperidade para a França. São Luís tinha um excepcional zelo religioso, na intenção de conduzir o povo para a salvação das almas. Sua memória é celebrada no dia 25 de agosto. Olha aí, às vezes nós pedimos a intercessão dos santos, mas não conhecemos a história dele. Aqui está um breve resumo. Um menino com 12 anos que assumiu um compromisso de governar um país inteiro, sempre inspirando nos valores cristãos. Então, um pai, uma mãe, padrinho, madrinha, tenha São Luís como exemplo. Transmita a esta criança valores cristãos. Como eu disse lá no início, qual que é o maior desafio deste mundo? Tornar-se cristão. Agora, se os pais e padrinhos não transmitem estes valores, que estão mais próximos, depois vai querer culpar a igreja, depois vai vir chorar para que a igreja vá atrás do filho que se perdeu. A justiça, ser justo, dar bom exemplo, né? São Luís, olha só, citando um
Dentre milhares de exemplos que temos deste santo, ele que foi pai de 11 filhos. Antes de dormir, São Luís reunia seus filhos e rezava as completas, ou seja, alguns salmos antes de dormir. Os pais rezam com seus filhos? Tira algum tempinho para agradecer a Deus pelo alimento, pelo dia? Ou já joga um celular na mão da criança e transmite a responsabilidade para o celular? Então, é um momento de refletir a nossa missão de cristão, de seguidor de Jesus Cristo. Então, conduzir este seu filho para o céu, para a salvação dele. Né? Então, esta é a missão. E nós aprendemos muito dos santos. Basta nós querer conhecer a história. Durante esse tempo da igreja, Cristo vive, age nela de forma nova, própria deste novo tempo. Cristo age através dos sacramentos. Sabe quais são os 7 sacramentos da igreja? A catequese deveríamos ter aprendido. Qual que é o primeiro sacramento? O batismo. O batismo é a porta que abre para os outros sacramentos. O batismo é o início da caminhada do cristão. O batismo é o perdão do pecado e a graça restituída. Então, o primeiro sacramento é o batismo. E aqui, agradecendo aos pais que queiram batizar suas crianças. E depois, a pessoa vai crescer e vai procurar a Eucaristia, se preparar na catequese para receber a Eucaristia, o pão da vida, o pão descido do céu, a presença real de Cristo, na qual muitos santos se esforçaram por sempre estar na comunhão com Cristo, ou seja, evitar o pecado. Depois, a crisma, a confirmação, aí muitos abandonam já na primeira Eucaristia. Não procura receber o Espírito Santo, que é a confirmação do quê? A confirmação do batismo. Que quando criança, a pessoa não entende, a criança não entende muito, mas Deus está agindo ali nela. Mas quando ela cresce, ela vai confirmar este batismo. Você ainda não recebeu o crisma, ainda não confirmou o seu batismo. Depois, a confissão, que é onde se tem o perdão dos pecados. Quanta gente que nunca se confessa, ou confessou uma vez lá não sei na onde, e pode confessar e não confessa. É Cristo que perdoa. O matrimônio, a união do homem e da mulher diante do altar de Cristo, a bênção de Deus nesse relacionamento, vive 30, 40, 60 anos e não casam na igreja. Falta de dinheiro, não sei o quê. Que dinheiro? O matrimônio é a bênção de Deus. A ordem, ou seja, os sacerdotes que tem na igreja, e a unção dos enfermos para os que estão doentes. Então, tudo isso é a ação de Cristo. Então, veja só, não é a ação do homem, é Cristo que vive e age em sua igreja pelos sacramentos. É Cristo que batiza, é Cristo que consagra a Eucaristia, é Cristo que envia o Espírito Santo, é Cristo que perdoa os pecados, é Cristo que abençoa a união do homem e da mulher do matrimônio, é Cristo que ordena homens para governar a sua igreja, e é Cristo que cura através da unção dos enfermos.
Então é viver dentro dos sacramentos da igreja. Procurar se regularizar certinho a sua vida. Tem os pecados? Tem. Tem as falhas? Tem. Mas procurar ser cristão. Só batizar aqui não diz nada. Não garante nada. Ser batizado não é um selo lá para o céu, não. É o início. E aqui estão os sacramentos que a igreja oferece até o fim da sua vida para morrer na graça de Cristo. Então, os sacramentos é a alma da igreja. É o coração da igreja. É onde a igreja acolhe através do batismo, onde a igreja alimenta na Eucaristia, onde a igreja confirma o Espírito Santo, a igreja perdoa se você vai casar, a igreja abençoa o matrimônio, se você vai ser padre, ou essa criança aí pode ser padre, não sei, vai ser a igreja que vai ordená-la. Ficou doente, está pronto para partir deste mundo, recebe a unção dos enfermos. Dizia um padre assim, vai para o inferno quem quer. Exatamente. Vai para o inferno quem quer. Quem não procura a salvação. E a igreja está aí para oferecer estes meios de salvação. Pode Deus salvar uma pessoa de outros meios que não seja o sacramento? Pode. Mas não temos a certeza que Cristo deixou estes meios aqui para uma finalidade, que é a nossa salvação. Quais são os 7 sacramentos da igreja? Primeiro, os sacramentos que nos inicia na vida cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Tem os sacramentos da cura, que é os sacramentos da confissão e da unção dos enfermos. E tem os sacramentos do serviço, ou seja, a ordenação e o matrimônio. Então, estes 3 grupos formam os 7 sacramentos da igreja. O primeiro é o batismo. Ele insere na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação por ele. Somos libertos do pecado, entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à igreja. Tudo isso acontece no batismo, tanto de criança como de adultos. Então, quem deseja alcançar a salvação, ser liberto do pecado, ser filho de Deus, unir a Jesus Cristo e também incorporar a igreja de Cristo, procura o batismo. A Eucaristia. É na Santíssima Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece, e pela qual continuamente vive e cresce a igreja. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e ressurreição do Senhor, pelo qual se relembra o sacrifício da cruz. Exatamente isso. A missa é o momento na onde que Cristo se sacrifica pelos seus fiéis, pelos seus seguidores, e alimenta a alma através da Eucaristia. Então, é a presença de Cristo real e que oferece-se como vítima para a nossa salvação. A confirmação. Na confirmação, os batizados avançam em seu caminho de iniciação cristã. Ou seja, iniciou lá no batismo, é o momento de avançar. São enriquecidos com os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito. Chamados para testemunhar Cristo através das obras e palavras. Ou seja, ser um soldado de Cristo. Testemunhar Cristo com a vida. Não só com as palavras. A unção do crisma na fronte, ou seja, na testa ali, pelo óleo consagrado pelo bispo, deve ser realizado na igreja, inserido na celebração da missa. Na doutrina cristã, para que se receba a confirmação, é necessário que, além do batismo, se tenha pleno uso da razão, esteja bem instruído
e possa renovar a promessa do batismo. Ou seja, já não é mais criança, já é uma pessoa que tem pleno uso da sua razão, sabe do que quer. Então, por isso que a pessoa, ela confirma o seu batismo na infância. Recebe os dons do Espírito Santo, ou seja, a força de Cristo para ser testemunha dele no mundo. O sacramento da penitência. No sacramento da penitência, os fiéis confessam seus pecados ao sacerdote, devendo estar arrependidos dos seus pecados e com a intenção de se corrigir mediante a absolvição que lhe é dada. É pela confissão individual e pela absolvição que o fiel, consciente de seu pecado grave, reconcilia-se com Deus e com a igreja. Né? Tinha até uma pergunta lá, vai à confissão? Acho que ninguém pode contar lá que colocou que confessa regularmente. E é um mandamento da igreja confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Uma vez a cada ano. Principalmente ali no tempo da quaresma. Mas se está em pecado grave, procurar a confissão. É um sacramento de cura. Onde o fiel, arrependido de ter pecado contra Deus, né, e tem a intenção de nunca mais pecar, recebe o perdão de seus pecados. São perdoados. O sacramento também da cura, a unção dos enfermos. É pela unção dos enfermos que a igreja encomenda os fiéis que estão em perigo, né, de morte, para que alivie e salve, ungindo-o com os olhos e proferindo as palavras nos livros litúrgicos. Ou seja, o óleo do enfermo, onde a pessoa se prepara e recebe o perdão de seus pecados, também a força para ser curado, para que alivie as suas dores. Então, é um outro sacramento da igreja. O sacramento da ordem. O sacramento da ordem concede a autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos que referem ao culto de Deus e à salvação das almas. É dividido entre os diáconos, entre os padres e os bispos. Então, temos uma missão, uma função, que é oferecer culto a Deus, ou seja, celebrar através do rito a Deus coisas santas e conduzir os fiéis para a salvação. Então, tanto os diáconos como os padres, como os bispos, é isso. Celebrar o culto a Deus e conduzir o povo para a salvação de suas almas. O sacramento do matrimônio. Quem escolhe o sacramento do matrimônio é chamado ao serviço da comunhão. Ordem em matrimônio é isso, serviço. Compreende-se assim a natureza dos sacramentos que visam não somente a própria salvação e a santificação, mas estão a serviço e salvação e da santificação dos outros. Ou seja, o matrimônio é a santificação do outro. É doar-se pelo outro até que a morte os separe. Tem as dificuldades, tem os desafios, mas quando Cristo, quando Deus está presente dentro da casa, supera-se muitas coisas. Então, é o sacramento do serviço, da santificação. A Igreja e a sua história da humanidade. A Igreja Católica trouxe uma grande contribuição à sociedade. Os clérigos, os leigos da Igreja Católica têm um rico histórico de contribuição ao longo da história da humanidade, tanto no campo das artes, mas não só. Nos mais diversos setores da sociedade, eles influenciaram positivamente. Ou seja,
os cristãos, a igreja em si, através de leigos, pessoas que não são clérigos, ou seja, receberam o sacramento da ordem, contribuíram para o avanço da sociedade. Nas aulas de histórias ensina ao contrário. A igreja impediu o avanço. Se não fosse a igreja, não sei como que estaríamos hoje. Então, tanto a tradição moral, a tradição religiosa que herdamos, tanto na ciência como em outras áreas da arte, da música, contribuiu para que o homem pudesse amar o seu Criador. Teve coisas que não prestaram? Teve, porque foram homens nos seus tempos. E hoje a igreja conta com os novos leigos na sua profissão, no seu trabalho, na sua vocação, para contribuir com Deus neste mundo que estamos vivendo. Um mundo que está cheio de maldades, de guerras, de gente que não presta. Somos chamados a ser contrários, porque nós somos cristãos. Carregamos o nome de Cristo no nosso ser. A estrutura da igreja, ela é de forma hierárquica. Tem os bispos, aqui, trazendo para a nossa diocese de Cáceres, 27 paróquias e 600 comunidades. Olha só, a responsabilidade de um bispo só, que é Dom Jaci. 27 paróquias e mais de 600 comunidades. E nas paróquias tem os padres, né, que auxilia também nas comunidades. Tem em alguns lugares os diáconos, que não são padres, mas estão a serviço da caridade, né? Eles não podem celebrar missa, ou seja, não consagram a hóstia, também não administram só os enfermos, nem a reconciliação. E temos na base, que na verdade é o centro, os leigos, né? Pessoas que, a maioria de vocês aí, né, são leigos, para ajudar nas pastorais da igreja, nos ministérios, nos movimentos, nos serviços, né? Então a igreja conta, a igreja é isso, é todo. Então, chegando nos finalmente, para refletir no dia de hoje, que tipo de católico eu sou? Né? Faça essa pergunta. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, e vamos ver agora adiante, os exemplos de católicos que temos. Que tipo de católico eu sou? A grande diversidade de cristãos presente em nossas comunidades. Temos cristãos leigos enganjados, ou seja, cristãos que estão nas pastorais, nos movimentos, estão nos serviços, colocam seus dons à disposição. Se você é esse tipo de católico, parabéns. Tem aqueles que são só participantes, vão nas celebrações dos domingos, né? Tinha até uma pergunta lá na inscrição. A frequência que vai à missa, né? Tem gente que é uma vez por mês, outro que é todo domingo, que para o cristão é todo domingo, que o domingo é o dia do Senhor. Tem outra coisa para o domingo, né? Então vão nas celebrações. Mais ou menos esses cristãos que são participantes. Tem aqueles que são clientes, né? Só aparece quando tem algum interesse, aí procura a igreja, né? Tem aqueles que são simpatizantes, ou seja, aparece na igreja no dia de festa, no dia de 7º dia de alguém que morreu, na Semana Santa, e para receber sacramento. Então são católicos simpatizantes. Tem aqueles que são afastados, ou seja, devido a alguma mágoa, brigou com o padre, com o professor da igreja, discorda de certas coisas, aí afasta, ou às vezes também faltou acolhimento, talvez uma palavra mal entendida. Então, são os fiéis
ditos católicos estão afastados aí. E tem os católicos de IBGE, que quando vem as pesquisas perguntam, ó, que religião é a sua? Sou católico, mas não vai na missa, não confessa, não procura saber aonde que é a sua comunidade, não é contribuinte com o seu dízimo, né? Não se sente participante. É só de nome, né? IBGE. Então, qual que é a nossa missão? Ser, primeiramente, engajados. Participar da igreja. Como que você vai educar sua criança se você não participa na igreja? Né? Como que você vai ser padrinho e madrinha se não dá o testemunho? Por isso que a igreja é exigente na escolha dos padrinhos. Não é por questão de parentesco, de amizade. É questão de engajamento, de compromisso com a fé. Né? Então, se você é cliente, se você é simpatizante, é afastado ou de IBGE, olha lá. Então, o batismo nos remete a 3 coisas, a 3 responsabilidades. Nós já vimos um pouquinho. Primeiramente, responsabilidade para com Deus. Fé, aliança e oração. Depois, para com a igreja, ou seja, fidelidade, respeito e colaboração. E para com o próximo, comunidade, caridade, partilha, justiça e serviço. Então, o batismo é isso. Não é só jogar água na cabeça lá, não. Não é só isso, não. Se fosse isso, é fácil. O que a igreja olha? É se os pais e os padrinhos vão ter responsabilidade com Deus, com a igreja e com o próximo. Então, no dia de hoje, nesse primeiro encontro, vamos ter mais, a gente vai aprofundando mais sobre o batismo e o mundo que cerca o batismo. E a gente vai aprendendo, é um momento de revisar a nossa fé, um momento de procurarmos estar em sintonia com Deus. Então, nós vimos hoje aqui, ó, que os leigos, que vocês, né, têm uma grande missão na igreja. Não é só missão nossa. Nossa missão é de alertar, de orientar, corrigir, ensinar, ministrar os sacramentos. Né? Vimos aqui o coração da igreja, que são os 7 sacramentos. A história do nosso padroeiro, que tem muitos exemplos bons para os pais. Né? O comprometimento para com Deus, com a igreja, para com o batismo. Santos que deram testemunho de como é ser cristão. E qual que é a missão da igreja? Levar a salvação, batizar, ensinar, até que Cristo volte. Porque lá no Pentecoste, o Espírito Santo derramou sobre a igreja os seus dons. A igreja não é criada do Papa Francisco, não foi criada por um papa, por um bispo, não. A igreja foi criada, fundada pelo próprio Filho de Deus. E você que faz parte desta igreja deve amá-la, ser fiel, procurar viver o máximo possível da sua fé. Então, este foi o nosso primeiro dia de hoje, a estrutura da Igreja Católica, na qual vocês vão batizar seus filhos e afilhados. Então, é nessa igreja aí. É nesse batismo, é isso que ela pede. O desafio é grande, mas a alegria vem depois. Nas águas do batismo renasci, renasci na luz do Senhor.